Illumination. A empresa que provavelmente é a mais odiada no ramo de animações. Eu já não concordo muito com isso, cara. Tudo bem que ela não é a minha empresa favorita de animações, só que eles têm sim alguns filmes legais no currículo deles, como o meu malvado favorito. E até o momento a Illumination tem 12 filmes. Então eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira parte a gente vai falar das primeiras animações da empresa, meu malvado favorito, os Minions. E a parte 2 fica pra quando lançar os Minions 2. Então se você quer ver uma parte 2 aqui no Projeto Corneta, deixa um like, um comentário pedindo parte 2, tá? Eu não tô fazendo vídeo pras paredes, espero contar com você. E tu aí que ama Illumination, cara, fica tranquilo, eu não vou detonar nenhum filme deles, tá bom? Porque mesmo que eu acho que tenham alguns ali que não são espetaculares, essa é uma empresa que não é que nem a Sony Animation, que tem um bicho vai pegar 4, que é inassistível, sabe? Eles têm uns filmes ali que, ok, é meio zoado, mas ainda são divertidos, sabe? Porque, querendo ou não, cara, a gente tem que reconhecer o trabalho do estúdio por trás dessa animação. Pra gente é fácil, sabe? A gente simplesmente chega ali, assiste o filme em 1h30 e fala, gostei ou não gostei. Os caras têm que fazer roteiro, storyboard, animar todo o filme durante 4 anos. E eu sei como é que é isso, mano, porque eu já trabalhei com animação também, sabe? Aqui no Projeto Corneta, já produzi animação original. Então é um negócio que dá muito trabalho, muito trampo mesmo. E aí depois de meses, tu tem ali 2 minutos animado, sabe? Imagina num filme. E eu acho que eu finalmente posso dizer pra vocês que eu comecei a aprender algumas técnicas de animação. Até comprei minha mesa digitalizadora. É bem simples, tá? Não é que nem a da galera lá dos filmes profissional, não. Mas funciona. É aqui que a gente faz as animações, os traçados, os frames. E muito disso eu dou graças à Skillshare que tá patrocinando esse vídeo. Dentro da Skillshare, tu aprende a aprimorar as tuas habilidades criativas. Seja ela aprender design, fotografia, filmagem ou a minha favorita, animação. Pois é, tem um curso na Skillshare que você aprende a como se tornar um animador. Essas aulas de animação, elas são administradas pelo professor inglês Fraser Davidson, que é designer, animador e trabalha numa empresa só de animação. O cara é brabo, velho. Ele entende do que ele tá falando. E dentro dessas 16 aulas de animação, a gente aprende a criar um personagem, animar o personagem, criar um esqueleto pro seu personagem se movimentar, né? Porque não é simplesmente só mexer ele ali, tem que ter um esqueleto. Até isso aqui a gente tem que fazer. E a gente aprende tudo isso de forma bem rápida, sem anúncio. Ainda mais pra quem tá na correria do dia a dia, não tem muito tempo, quer aprender a animar rápido. Skillshare é o lugar perfeito pra isso. Além de tu aprender fazendo e errando junto com a galera que é aluna do curso. Isso que esse daí é só um dos cursos da Skillshare. A gente tem vários outros de animação também. Princípios básicos de animação, esse aqui é muito importante. Noção básica de animação e desenhos à mão. Cara, sendo sincero com você, eu acho que eu vou fazer todos, porque eu preciso de todos esses aqui, sabe? Eu confio pra caramba na galera da Skillshare, até porque o conhecimento deles é avançado, é de fora da nossa região do Brasil. Claro que as aulas são com legendas em português pra gente entender, tanto no site quanto no aplicativo. Isso sem falar que tem disponível 40 mil aulas e 800 conteúdos novos todos os meses. E pra você que quer se tornar um membro criativo da Skillshare, eles estão com uma promoção onde você vai aprender de graça, de você sem pagar nada de verdade, durante um mês, usando o meu link que tá aqui na descrição, né? Tem que usar o meu link porque você ganha 30 dias grátis. Se você for lá no site, você só ganha 7 dias. E as primeiras 1000 pessoas que clicarem no link já vão ter esse acesso. Então clica aí pra você não perder, pra você ser um dos primeiros a clicar e ter acesso a qualquer um desses cursos, entendeu? A qualquer um. E aí, se tu gostar e se interessar, tu pode depois adquirir o plano anual, que é R$204, onde tu vai pagar uma vez só, pelo ano inteiro, que é até inclusive muito mais barato que várias outras plataformas de curso, e vai ter acesso a todas as aulas quantas vezes você quiser. Fechou então, futuro animador? Bora falar da sua profissão e dos piores e melhores filmes da Illumination, parte 1. Meu malvado favorito, de 2010. No Egito, a pirâmide de Gizé é roubada e substituída por uma réplica inflável idêntica. Só que ninguém sabe quem que roubou. O nosso protagonista aqui, o Gru, percebe que tem alguém tomando o posto de melhor vilão. E logo ele vai ser substituído. Então ele tem uma ideia infalível, né? Uma ideia mirabolante de super vilão. Vai até o banco de super vilões, pedir um empréstimo, com o objetivo de roubar a lua, assim assumindo novamente o posto de melhor vilão da história. Temos então a nossa trama, nosso protagonista, e eu já quero ressaltar aqui desde o começo que uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, cara, é a dublagem do Leandro Hassum. Beleza, no original a gente tem o Steve Carell, que é sim um comediante muito bom, o cara fez The Office, né, que é uma série muito aclamada pela crítica, mas eu acho que a dublagem do Leandro Hassum, ela dá meio que uma característica pro Gru. Cadê os Minions? Os Minions têm que fazer o que o Gru manda. Na minha idade, na minha época, tava tudo plantando batata com o pai. Foi só uma piadinha pra relaxar, eu sei que o senhor gosta de rir.
a dublagem do Hassum, cara, ela cria uma identidade no Gru, que faz a gente querer ver mais. Mesmo o filme ou as continuações não sendo uma obra-prima, a gente tá ali de verdade, sabe? Acho que pelo Gru, porque essa marca dele, cara, é icônica. Só que é óbvio, cara, os créditos, eles não ficam só com a dublagem, até porque a gente tem um ponto de partida que eu considero inédito, sabe? É que a gente começa a acompanhar a trajetória de um super vilão que não é um vilão, né? O cara, na verdade, ele tem um trauma, que a mãe dele nunca acreditou no seu potencial, então ele tá ali pra provar que ele é, sim, muito mal e é muito bom no que ele faz, mesmo ele não querendo fazer isso. A animação do Meu Malvado Favorito, ela é muito inferior a qualquer outra animação que tu pega ali de 2010 das grandes empresas, tanto que a qualidade gráfica dele não faz jus ao ano que ele foi lançado. Ah, beleza, sabe? Eu acho que a gente consegue sim super entender que essa foi a primeira produção da Illumination, então eles não sabiam do retorno, não tinham uma equipe muito grande, talvez os equipamentos não fossem da melhor qualidade, então é justificável, desde que a história e o roteiro sejam bons, porque nenhuma empresa começa com a maior qualidade técnica, eles vão alcançando isso aos poucos, e eu acho que com o Meu Malvado Favorito é a mesma parada. A gente tem um ritmo legal, eu acho que ele tem o tempo certo, as piadas certas, um alívio cômico também muito bacana, que no caso são os Minions, eles são muito bem dosados e ainda bem, até porque se você não souber dosar esses personagens que só ficam falando, você não entende nada do que eles estão falando, o filme vai ficar insuportável, sabe? Uma hora o que é engraçadinho se torna irritante. E aqui não, eles são como personagens quase que secundários, sabe? Mas eu acredito que mesmo com esses acertos do Meu Malvado Favorito, o filme enfrenta uma série de problemas, né, que são repetidos várias e várias vezes. No caso, um ponto que eu ressalto aqui é o Vetor, que é um vilão. Ele é muito chato, ele é um personagem que tem tempo de tela demais, e ele tem uma frase de efeito que não é legal, sabe? Não é bacana, é vergonhoso ele ficar repetindo aquele bordão dele toda hora. Ah, é? E não tem uma profundidade que nem o Gru, porque ele é um vilão porque sim, sabe? Porque deu na telha. Enquanto o Gru, ele tem uma profundidade, uma história. Horas o roteiro dá a entender que o Dr. Nefário, na verdade, é um funcionário do Gru que trabalha junto com ele e recebe ordens. Horas é completamente o contrário. Parece que o Gru é quem trabalha pra ele, sabe? O Dr. Nefário fala, isso não está bom pra você, Gru, você tem que parar. E ele que começa a comandar a vida do Gru. Daí tu não entende, peraí, será que esse cara é o vilão? E não, na real que não tem explicação, sabe? Porque o filme simplesmente uma hora coloca ele como um ajudante do Gru e outra hora como um inimigo mortal do cara. Tanto que tem até contradições, sabe? Que o roteiro ele tenta criar um clima dramático ali, quando o Gru tá dando atenção pras meninas, se divertindo com elas e tudo mais. Chega o doutor e fala, mano, a gente não pode mais perder tempo nisso aqui, entendeu? O lançamento da Lua é nesse dia. E tipo, cara, a apresentação delas é de tarde, sabe? Ele pode ir na apresentação e pode ir pra Lua em qualquer outro horário da noite, porque é a Lua, ela vai tá ali. Sabe? Ela vai continuar no céu. As meninas, né, as irmãs, elas também têm uma função narrativa que eu acho muito legal. Tudo bem que adotar elas era só pra trazer um ar cômico pra trama, mas eu acho que ainda funciona porque assim a gente tem a desconstrução do personagem, que é esse cara que acha que é malvadão, mas na verdade ele é uma pessoa que tem muitos sentimentos, só que sempre ficaram presos por conta da mãe dele. E isso acidentalmente acaba tornando ele um pai. Não é uma obra-prima intocável, sabe? Eu acho que na verdade ele varia muito de alguns momentos de funcional pra bom, pra muito bom, mas é a primeira animação da empresa e eu acho que eles começaram com o pé direito, sabe? E eu gosto, cara. Eu acredito que, na verdade, de todas que eles fizeram até agora, eles não conseguiram chegar num nível tão bom quanto o Meu Malvado Favorito, sabe? Tanto que os Minions são a marca da empresa. E por essa razão eu deixo o Meu Malvado Favorito 1 em segundo lugar na minha lista de piores e melhores filmes da Illumination. Hop, Rebelde Sem Páscoa, de 2011. Existe uma linhagem de coelhos na Ilha de Páscoa que assume o lugar do coelho pai depois que ele se aposenta, se tornando assim o novo coelho da Páscoa. E o Júnior, ele é o seguinte dessa linhagem. Só que ele não quer ser o coelho da Páscoa. Ele, na real, ele quer ser um baterista famoso em Hollywood. E quando ele vai fazer essa fuga dele da Ilha de Páscoa, ele acaba se encontrando com o Fred, que é um jovem adulto que não quer trabalhar, e percebe que o seu destino agora, por ter encontrado o futuro coelho da Páscoa, é ele ser o coelho da Páscoa, sabe? Ele quer ser o primeiro coelho da Páscoa humano. Essa daqui, cara, ela foi a primeira aposta da Illumination em live action. E eu consigo entender por que foi a única, sabe? Porque eles nunca mais fizeram nenhum filme com animação e pessoa real. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo tenham um afeto nostálgico pelo Hop, porque ele já passou várias vezes na TV, é um filme que sempre passa na Páscoa, mas eu acho que a gente não pode deixar a nostalgia nos cegar. Até porque existe um outro filme lançado no mesmo ano que tem uma proposta muito parecida, que é o Operação Presente, e que fala que os filhos do Papai Noel assumem
tomem o lugar dele, assim consecutivamente. E é um filme que eu adoro, cara. Pra mim é um dos melhores da Sony Animation. Então quando a gente pega um filme de Páscoa e um filme de Natal que tem praticamente a mesma proposta, pesa, sabe? É difícil não comparar. O filme do Hop, ele tenta misturar lendas natalinas com lendas de Páscoa. Então eles pegam aquela ideia lá do Papai Noel ser puxado pelas renas no trenó e fazem a mesma coisa com os coelhos de Páscoa. Só que ao invés de você ter um monte de rena, você tem um monte de pintinho puxando o seu trenó. Eu achei essa ideia fantástica, cara, sabe? Porque quando eu lembro de Páscoa, a primeira coisa que me vem na cabeça é pintinho, sabe? É o pintinho, é o ajudante do coelhinho da Páscoa que faz chocolate. Isso tá no filme, sabe? Eu não sei quem que teve essa ideia, cara, mas na cabeça deles era muito legal, sabe? Um bando de pintinho ajudando o coelhinho da Páscoa a fazer os doces. Dá uma vergonhinha, sabe? Porque não tem nada a ver com Páscoa, nada a ver. E aí é que tá. O Hop, ele é sobre muitas coisas, menos sobre Páscoa, sabe? A proposta do filme é ser sobre Páscoa, mas ele não é sobre Páscoa. E eu não consigo entender, cara. Porque ele se propõe a algo que ele não é. Ele é sobre um coelho tentando a vida artística em Hollywood e sobre um cara que é um vagabundo que não trabalha porque sim. O filme nem justifica porque que ele não trabalha, sabe? Na minha visão, esse filme ainda tem umas ceninhas que são engraçadas e divertidas de assistir, como a do Fred e a do coelho na entrevista de emprego, ou até mesmo a do Fred e do coelho na apresentação, onde ele tem que fingir que o coelho é um boneco de ventríloco. É divertido, legal, sabe? Dá pra passar o tempo, dá, não é aquele filme inassistível, sabe? Que porcaria de filme é esse que eu coloquei, sabe? Não, não é. Dá pra passar um tempo, dá pra se divertir. E aí quando eu comecei a colocar no papel o que eu gostei do filme, eu percebi que a única coisa que eu não gostei foi a temática que ele se propõe, sabe? Que é a Páscoa. Porque todo o resto funciona, a Páscoa não. É chato esse arco da Páscoa, sabe? Porque daí tu tem um pintinho chefe lá, que é o Pintão, o Carlos, sabe? Que ele quer dominar a Páscoa, que ele acredita que os pintinhos agora tem que ser os novos coelhinhos da Páscoa. Uma parada ridícula, sabe? E aí, ao invés de mandar doce pras crianças, ele quer mandar minhocas, porque sim, porque ele acha que isso é o certo. E esse é um problema com a Illumination, cara, que eu detesto, porque eles não sabem criar vilão. Todo vilão tem uma motivação ruim. E é a mesma coisa aqui, ele não tem motivo pra estar fazendo isso. Tanto que chega lá o Fred, o Júnior, e derrotam ele, tipo, em 5 minutos. O cara ficou o filme inteiro planejando isso pra ser derrotado ali numa tacadinha só. Eu acho que essa é a minha visão sobre Hop, sabe? Ele funciona quando ele não é sobre Páscoa, porque ele é um desastre, mas ainda não é inassistível, sabe? Dá pra assistir. No final das contas é isso que importa do filme, sabe? Dá pra assistir. Eu deixo Hop e Rebelde Sem Páscoa em 10º lugar na minha lista de piores e melhores filmes da Illumination. Lorix, Em Busca da Trúfula Perdida, de 2002. Será que eu sou tão ruim assim? Ted tem 12 anos e vive em Snittville, uma cidade onde a natureza é completamente artificial. Tudo é feito de plástico. E o ambiente é completamente poluído, cheio de radiação, tanto que as empresas do Aloysio O'Hare, que é o prefeito da cidade, fica responsável para produzir o ar puro para a cidade. E o Ted, ele quer muito impressionar a Audrey, ele acaba seguindo o conselho da avó e vai procurar o Uma Vezildo, que é um cara que tem um conhecimento de aonde você pode encontrar uma trúfula, né? Que no caso é uma árvore que não existe mais. Eu acho que a ideia desse filme ela é muito boa. Sabe? Ela parte de números musicais, que são números musicais viciantes, eles são chicletes, então eles têm um ritmo bom e faz você sentir a energia da história, sabe? Mesmo ele não sendo um musical, eu acho que ele poderia super funcionar como um musical também. E ele adapta o conto original do Lorax, né? Que é escrito pelo Dr. Seuss. Ele já escreveu Grinch, O Gato, Orton, então todos os contos desse autor, ele sempre tem uma mensagem muito profunda por trás. E eu gosto, sabe? Porque ele faz você filosofar e se questionar sobre a sua vida e sobre as coisas que acontecem. Sabe, essa parada que o Lorax aborda, que é o desmatamento, é algo que acontece e vai continuar acontecendo pelos próximos anos se o homem ele não der um jeito, não parar isso. O mundo aqui ele tá morrendo. O Ted, que é um menino comum, vive em Snittville, passa as barreiras da cidade e se vê diante da clássica jornada do herói, né? Que é o menino comum, que tem que procurar algo que vai mudar o planeta e salvar a vida de todo mundo. E eu acho bacana como o filme ele consegue trabalhar duas narrativas ao mesmo tempo. Tudo bem que a parte do Uma Vezildo é muito melhor do que a do Ted, mas você ainda fica empolgado pra ver o que tá rolando agora, sabe? Como é que o mundo vai ficar agora e como ele se tornou isso. Mesmo tu sabendo que a última árvore uma hora vai ser derrubada, tu ainda quer assistir aquilo, sabe? Porque, pô, mas como é que ele se tornou tão ganancioso a ponto de não perceber que o mundo tava morrendo? E é uma ideia muito bacana, sabe? Porque ela mostra que a única coisa que podia parar ele era ele mesmo, sabe? A ganância desse cara aí, do Uma Vezildo, ela foi tão grande, ele tava tão fascinado em criar um produto, algo que fosse vender, que as pessoas iam querer comprar, e chegou uma hora que tipo, ó, tu derrubou a última árvore, tu conseguiu a tua própria falência e destruiu o mundo, sabe? Não tem mais o que tu fazer.
Mas ao mesmo tempo que esse filme trata dessa mensagem que eu gosto muito, ele perde tempo demais em subtramas que não avançam e fazem a história parecer que ela tá parada no mesmo lugar. O filme tá te enrolando, essa aqui é a real, sabe? Tipo, tem um arco ali que uma vez Hildo, ele vai pra floresta, daí os animais não aceitam ele, ficam raivosos e pá, de repente eles estão aceitando o cara ali, sabe? Sem muito desenvolvimento. Então tu percebe que aquela cena lá foi só, tipo, pra encher linguiça, porque ela não teve resolução nenhuma na frente. Ou até mesmo quando o Ted, ele tá indo sair da cidade, aí o filme tenta criar uma urgência, sabe? Como se tivesse algum perigo e o prefeito tivesse de olho em toda hora, mas fica só no aviso, sabe? Não tem consequência nenhuma. Ele sai toda hora da cidade durante o filme inteiro. E algo que me incomodou muito enquanto eu assistia é que essa animação, ela tem um salto já, né, de alguns anos do meu malvado favorito, que foi a primeira animação da Illumination, mas parece que aqui não houve avanço na qualidade gráfica, sabe? Mesmo eles tendo feito mais dinheiro e a empresa já ser reconhecida no mercado. Tem horas que a animação ela tá chapada, sabe? Os fundos, cenários não tão bonitos, e outras horas tem um acabamento melhor de sombras, folhas, pelos. Então não dá pra entender muito bem. Quer dizer, na verdade até dá, né? Foi a pressa ali, temos que acabar muito rápido o filme. Eu acho também que a resolução do filme ela não é boa. Porque o conto original do Lorax, ele acaba de uma forma muito triste, sabe? Uma vez Hildo, ele dá essa semente aí de trúfula pro Ted, e aí ele decide se ele vai plantar ou não, sabe? Fica nas entrelinhas, tu não sabe o que vai acontecer agora. O filme mostra uma vez Hildo dando essa semente pro Ted e dizendo pra ele, olha, tu é o único que pode salvar o nosso mundo. E aí a gente não entende, peraí, por que o Ted é o único que pode salvar o mundo, sabe? Ele tem algum poder especial? Porque a única coisa que ele tem que fazer é plantar a árvore. Então por que o uma vez Hildo não fez isso? Então não tem como entender muito bem por que esse menino tá na história. Talvez ele seja só o observador? Beleza. Mas então não dá uma função narrativa tão importante pra ele. A função narrativa fica com uma vez Hildo, que é o personagem que tem uma profundidade muito mais legal justamente por causa do conto original. Tanto que a história dele nem tem resolução, sabe? Acaba o filme, tu não sabe se ele fez as pazes com o Lorax, com os bichinhos da floresta, com o burrinho dele lá. Não mostra isso. E nem mesmo o prefeito da cidade, que tava tão ganancioso a ponto de continuar vendendo no ar, tem um arco de finalização, sabe? Ele simplesmente é mal. E esse é um problema da Illumination, sabe? Eles pegam os vilões e ele é mal porque sim. Aí fica chatão, a história não tem resolução, não termina o arco do personagem que começou e que começou tão bem. Então se era pra inventar um final que não existe, ao menos conclua os arcos dele. No meu ponto de vista é uma animação muito bacana, mas que faltou uma polidinha ali nos 45 do segundo tempo. Por isso que eu deixo o Lorax em 8º lugar na minha lista de piores e melhores filmes da Illumination. Meu Malvado Favorito 2, de 2013. Gru abandonou a vida de super vilão e agora produz geleias junto com os Minions pra ganhar vida e ser um bom pai pras meninas. Só que as gurias sentem falta de uma figura materna na vida delas. No meio disso, o Gru acaba sendo recrutado por uma liga de anti-vilões que tem como propósito derrotar um novo vilão que roubou uma fórmula secreta pra dominar o mundo. O primeiro filme do Meu Malvado Favorito, ele é super bom, ele acaba amarradinho, e aí a gente como espectador sempre fica, cara, será que precisa de sequência? Será que precisava de uma continuação? E a verdade é que nunca precisa de uma continuação, sabe? Às vezes alguns filmes eles são pensados com uma proposta de serem únicos, mas às vezes é bom a gente ter uma sequência, sabe? Porque aí a gente tem um resultado até melhor do que o original em muitos aspectos. E eu fico muito feliz que esse acerto esteja presente aqui no Meu Malvado Favorito 2, porque tudo que funciona no Meu Malvado Favorito original é elevado aqui. Os Minions funcionam melhor, as meninas funcionam melhor, todos os personagens eles têm uma função narrativa e têm um propósito de estar aparecendo, eles não estão jogados. E eu adoro isso, sabe? Quando o roteiro ele tenta explorar um pouquinho de cada personagem pra ele não ser simplesmente qualquer objeto ali, sabe? Porque ele tinha que aparecer. E o melhor, que eu mais gostei, cara, adorei isso. Não tem um vilão insuportável que fica toda hora falando, ah é, eu odeio aquele vilão do primeiro filme, cara. E ainda bem que nós temos um vilão que é um mistério aqui, que ele não aparece o filme inteiro. E eu também gostaria de ressaltar aqui as piadas aqui, cara. Elas são assim, olha, mentalidade de 10 anos, sabe? E eu tenho uma mentalidade de 10 anos, então, senhor Bundovski, acho que só eu que ri dessa piada, mas tudo bem. Passar bem, senhor Peidovski. Bundovski. É grande diferença. O Meu Malvado Favorito 2, ele não é tão eficiente quando o assunto é novidade. Até porque a engenhosidade da trama fica lá no primeiro filme. Eu acho o arco do primeiro filme muito mais legal que o do segundo, sabe? É um super vilão tentando roubar a lua. Mas eu também sou o tipo de pessoa que acredita que a simplicidade dentro de uma narrativa funciona, sabe? Nem tudo precisa ser salvar o mundo, destruir o mundo, roubar a lua, sabe? Às vezes você pode ter uma trama pequena, um evento pequeno que também vai funcionar. O super vilão aqui, na verdade, não é um super vilão.
Ele é um cara que quer impressionar o Gru, que ele era muito fã das vilanias do Gru, então ele roubou uma arma, criou um exército de minions que parecem um monte de Gremlins, né, depois que você alimenta eles, pra impressionar o Gru. Só que o Gru, por ele não ser mais um super vilão, ele não gostou dessa ideia, sabe? Porque agora ele combate vilões. E aí, por conta disso, o El Macho se revolta contra o nosso protagonista. Olha que maravilha isso, cara. Quando você tem um vilão que tem um bom motivo, ou que não fica atrapalhando a história inteira com uma frase de efeito chatona. Eu acho que esse é o primeiro super vilão que a Illumination acertou, cara. Gostei desse personagem. Que, tipo, ele não é mal porque sim. Ele é um cara que se inspirou no Gru. E esse é um motivo bom. Como eu disse, a história aqui ela é muito mais simples que a do primeiro filme, mas isso foi algo que me agradou, porque aí você consegue explorar mais os núcleos dos personagens, você consegue fazer mais piadas, e as piadas são uma coisa que fazem essa franquia se sustentar, e também porque isso justifica o final do primeiro filme, sabe? Eles fazem jus a isso. No final do original, o Gru, ele não era mais mal. Ele não tinha mais motivo pra ser mal. Então o segundo filme não veio com a proposta de retroceder isso, sabe? Ah, que se dane, ele vai ser mal de novo, porque assim... Não, eles entenderam que o personagem evoluiu. Ele teve um arco no primeiro filme, onde ele aprendeu isso, e no segundo ele continua com essa política. E que legal você ver que a franquia continua entendendo o personagem aqui. Talvez o único defeito do Meu Malvado Favorito 2 é apressar demais o terceiro ato, porque você tem todo aquele exército de minions malvados, que são realmente perigosos, sabe? Eles são ameaçadores, e você tem um vilão que também tomou essa poção, porém o Dr. Nefário ele já tinha um antídoto, então não tem aquele, putz, o que vai acontecer agora? Será que os meus personagens favoritos estão em perigo? Não, é tudo resolvido muito rápido. Então nesse ato final, o filme ele perde um pouquinho de força, mas eu não acho que é algo que, tipo, destrua tudo que foi construído até agora, sabe? O filme funciona super bem, a animação tava muito melhor, o roteiro tava melhor. Gostei muito, cara, de verdade, sabe? Eu acho que pra mim esse é o meu filme favorito da Illumination. Eu vou deixar o Meu Malvado Favorito 2 em primeiro lugar na minha lista de piores e melhores filmes da Illumination. Minions, de 2015. Antes do mundo ser mundo e da evolução da vida tomar conta do planeta Terra, surgiram os Minions, né, que vieram bem antes dos dinossauros. E eles tinham um único objetivo: seguir a criatura que eles acreditavam ser a mais vilanesca que existia. Só que eles eram tão atrapalhados que todo mundo que eles colocavam no pódio de melhor vilão, eles acabavam matando. Então, né, eu acho que o Meu Malvado Favorito é uma franquia tão legal, sabe? Eu adoro o primeiro, adoro o segundo. Não consigo dizer o mesmo dos Minions, sabe? E não é por não gostar dos personagens, eu acho que eles são um alívio cômico muito bom, mas quando eles são dosados, sabe? Quando eles não têm 1h30 de tela. Aqui dá pra notar claramente uma tentativa de faturar dinheiro em cima de um produto que não se justifica. Não tem justificativa pra esse filme existir, porque ele explora a origem dos Minions, sabe? Como que eles surgiram, sabe? Ok, eles existem antes de tudo, antes dos dinossauros, eles eram bactérias, mas por que eles seguem esse dilema? Por que eles têm que ter uma figura vilanesca pra seguir? E sinceramente, cara, que se dane o motivo dos Minions, sabe? A gente olhou o Meu Malvado Favorito 1 e 2, eu não queria saber de onde é que eles vieram, sabe? Por que eles fazem isso? Eles existem e ok, estamos assistindo a um filme. Porém, quando você faz uma história sobre a origem desse personagem, tem que ter no mínimo uma noção de que tu vai ter que contar. Tu vai ter que justificar pro teu público por que aquele filme existe. E esse filme não faz isso. Tem uma coisa que eu achei interessante nesse filme, que é o fato dele pegar 3 protagonistas, né? Que é o Kevin, o Bob e o Stuart. Eles deixam todos os outros Minions numa caverna de gelo, né? De canto, o que pra mim foi uma boa alternativa, porque, tipo, eles são todos iguais. Então tu vai fazer um filme sobre os Minions, onde todos os personagens são idênticos, falam a mesma coisa e têm a mesma voz, e ia ficar super confuso, sabe? Então, não que eles sejam super protagonistas, mas pelo menos a história segue alguma coisa, sabe? Ela vai te levar pra algum lugar. Eles estão indo pra Orlando, na convenção de super vilões, porque eles querem encontrar uma nova figura para eles seguirem. Que eles ficaram tanto tempo, né, depois de matar os chefes deles, que agora eles precisam de uma nova motivação para viver. E lá eles encontram a Scarlet Overkill, que é a maior vilã de todos os tempos. E novamente a gente tem aqui uma personagem que é um vilão que não se justifica, sabe? Que é mal porque sim, porque é mal. E isso é chato, cara, isso é ruim, fica repetitivo. Ela simplesmente começa a não gostar dos Minions porque sim, porque ela não podia
podia desculpar eles. E isso é um motivo tão preguiçoso, sabe? É um motivo tão besta. E essa história aqui dos Minions, ela não traz nada de novo, né, pro universo do meu malvado favorito. Nenhum personagem aqui é importante ou apareceu em outro filme do meu malvado favorito. Na real, que ele é uma grande propaganda pra uma sequência. Porque o que a galera vai falar? Putz, mas eu gosto desse filme porque no final, né, no final do filme aparece o Gru e aí acaba. Então, aqueles 2 minutos que o Gru apareceu, eu amei. Pra mim, esse é o melhor filme de todos. Cara, tu vai deixar o fanservice te deixar cego? Não, né? Porque realmente, sabe, essa é a melhor parte do filme, quando o Gru aparece. Só que é uma parte que tá te induzindo a assistir os Minions 2, que esse eu acredito que vai ser bom, sabe? Esse eu ainda não assisti enquanto estou gravando esse vídeo, mas eu acredito que sim, que vai ser um filme legal, porque vai acrescentar algo no universo do meu malvado favorito. O primeiro Minions é só te preparando pra isso. É uma história vazia, os personagens falam e tu não entende porque eles nem dublado pro português do Brasil foram, sabe? Tá no inglês e é um inglês que é tipo lá, eu não entendo nada, velho. E pra mim um filme que é uma propaganda pra uma sequência, não é um bom filme. Eu sei, é triste dizer isso porque são personagens que eu gosto, mas não vou mentir, cara, não gostei, sabe? Eu acho que pra mim os Minions ficam em último lugar, né, como o pior filme da Illumination. Pets, A Vida Secreta dos Bichos, de 2016. Max é um cãozinho que vive em um apartamento em Manhattan, Nova York. A vida dele é perfeita, só que um dia ele acaba se sentindo ameaçado pelo Duke, um cão de porte grande que é adotado pela dona dele de um canil, e acaba ocupando um espaço muito grande na casa. Os dois acabam se perdendo, são capturados e precisam unir forças para conseguirem voltar para casa. O primeiro ato do filme, eu acho que é o mais divertido dessa história, cara. Porque claramente tu sente que teve uma dedicação maior aqui por parte dos animadores, dos roteiristas e tudo mais. Tanto que a primeira parte, ela é completamente comercial, sabe? Ela é o que tá no trailer. Tu vai assistir o filme e vai se identificar com ele. Porque primeiro, ele é engraçadinho, ele é fofinho. E os animais que aparecem ali, eles são domésticos. Então uma hora tu vai dizer, mano, esse é o meu cachorro faz isso. Então é uma malandragem do roteiro, mas tudo bem, sabe? Eu acho que eles investirem em você ali logo nos 30 minutos iniciais é o que faz tu comprar o resto da história. O problema seria se só os 30 minutos finais fossem bons. Porém, passado do primeiro ato, o filme ele vira uma grande de uma bagunça, porque tem muito personagem em cena e muita coisa acontecendo pra pouca história. Tu tem uma subtrama ali dos outros cachorrinhos de apartamento que precisam sair do apartamento deles pra procurar o Max e o Duke. Então eles perdem muito tempo tentando conseguir uma informação aqui, uma ali, aí vai em outro lugar, vai em outro andar, e a história não avança. E o mesmo acontece com o Max e com o Duke. Logo depois que o Max e o Duke conseguem fugir lá da gangue do coelhinho, eles vão pra um outro lado da ilha. E esse outro lado da ilha, a história não avança também. Eles acabam entrando numa fábrica de salsicha, e aí você tem um arco do Duke, onde ele lembra que ele tinha um dono, só que ele nunca mencionou que ele tinha um dono, e esse dono na verdade tá morto. Aí o filme tenta enfiar em você um peso dramático, olha só, o dono dele morreu e é por isso que ele estava perdido. E aí tu fica, tá, beleza, ele tem um dono, mas por que não falaram que ele tinha um dono? E do nada ele tá morto, sabe? Dane-se, cara, desculpa, vai dane-se, sabe, essa cena. E aí o roteiro dessa animação, ele é muito conveniente quando ele quer ser. O Max e o Duke, eles estão fugindo do coelhinho e da gangue deles, só que aí acaba que o Duke é capturado e uns amigos do coelhinho também são. Então do nada o coelhinho vira pro Max e fala, mano, a gente vai ter que se unir, tá? E é isso, sabe? Daí eles se unem e tudo que tava sendo levado como perigo deixa de ser um perigo, sabe? A trama não tem mais perigo. E os outros personagens do apartamento que estão nessa subtrama de encontrar eles e vão pra um lugar e vão pro outro, no final das contas não serviram pra nada, porque eles conseguem se salvar por conta própria. Então é muito personagem, é muita coisa acontecendo pra uma história muito simples de 2 cachorros que se perdem em Nova York. Se a história fosse isso, tipo, só dos dois, tentando voltar pra casa, beleza. Mas não é. Parece que é um perigo global. E aí eu acho que já é demais, sabe? Pra mim, não funcionou muito, sabe? Não gostei. É óbvio, eu acho que tá longe de ser a pior da Illumination, mas também tá bem longe de ser a melhor, né? Então eu deixo o Pets em 7º lugar na minha lista de piores e melhores filmes da Illumination. Bom, me conta aqui qual que é a sua lista de piores e melhores filmes da Illumination, né? Se você chegar até o final, eu espero que você deixe um like e um comentário, cara, porque como eu disse, eu não tô fazendo vídeo pras paredes, né? Então vamos ajudar a parte 2 aí quando chegar os Minions 2, tá bom? Vou contar com você. E não esquece de dar uma passadinha lá no Skillshare pra você também aprender a se tornar um animador, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição e a gente se vê em breve. Tchau!